Olha, você costuma fazer as suas compras uma vez por semana ou apenas uma vez por mês? Será que no fim das contas, para o nosso bolso, tem alguma diferença mesmo no número de vezes que nós vamos ao mercado? Você vai semanalmente ou mensalmente? Eu vou semanalmente. Semanalmente? A gente também tem esse hábito lá em casa e não sei não, hein? Nós conversamos com um especialista para saber o que é melhor. Será que você vai se surpreender? Cada ida ao supermercado é um susto. Difícil encontrar alguém que não reclame que tá tudo caro. A gente vem com 300, 400 reais, não dá pra comprar tudo. Daí, R$1 a menos é outra coisa que a gente consegue comprar, né? Tem que fazer margem, correr atrás e cada dia vai em um lugar, vai no outro, vai pesquisando e procurando uma parte melhor para poder caber no bolso, né? Senão não chega no final do mês. Tá muito caro. O salário não aumenta e as coisas só aumentando. Diz que não tem inflação, mas você vê em cada dia um preço, né? E a coisa está difícil. A inflação dos alimentos compromete cada vez mais a renda das famílias. E são principalmente as pessoas que ganham menos que têm mais dificuldades para arcar com essa conta. Levantamentos apontam que as famílias mais pobres gastam até 1/3 do salário com a alimentação. Um cenário que preocupa e exige atenção. Raíssa e Vinícius estão sempre de olho nos preços. Na tentativa de economizar, o casal evita idas frequentes ao supermercado. Como é que costuma ser o hábito de vocês quando a gente fala em supermercado? Vêm com muita frequência? Costumam fazer ali aquela compra do mais grosso uma vez por mês? Qual que é a estratégia para tentar economizar? Bom, nós fazemos a compra do grosso uma vez por mês, né? E aí, durante as carnes e as frutas, as verduras, nós compramos semanalmente. Por que vocês preferem, né, essa vinda uma vez por mês? A gente acha que pode ser que economize mais do que a gente ir pegando por picado semanalmente. Porque quando a gente vai no mercado, acaba que você pega um pouquinho a mais, né? Então, para dar uma economizada, a gente prefere vir uma vez no mês para pegar o grosso e tudo que a gente precisa. Será que os dois estão fazendo certo? Bom, a Ângela está aqui com a gente, né? Ela que é especialista no assunto. Ângela, eles comentaram que fazem, né? Procuram fazer aí a compra do mais grosso uma vez por mês para não vir para o supermercado com tanta frequência. Essa é de fato uma estratégia interessante, né? Economiza-se mais quando vem aí uma vez por semana ou deixar para fazer dessa forma, né? Comprar uma vez por mês acaba sendo aí mais assertivo. Olhando para os ganhos financeiros, o que a gente pode pensar? Compras semanais, quando a gente faz compras semanais, a gente tem um ciclo mais curto. Então, a gente consegue planejar com mais facilidade. A gente tem, na verdade, a tendência a pensar mais no presente. É difícil a gente pensar lá no longo prazo. Então, é difícil, às vezes, estimar, poxa, quanto que eu vou precisar para o mês inteiro? Às vezes, o mês é muito grande para a gente poder avaliar isso. Então, dividir a compra em ciclos menores pode ser interessante por este lado. No entanto, quando a gente também está aqui se colocando, né, se expondo, né, a objetos de necessidade e desejo com mais frequência, isso também pode nos afetar e fazer com que a gente faça compras desnecessárias, enfim, né? Também a gente tem que avaliar a questão da durabilidade, da perecibilidade dos alimentos, dos produtos. Então, às vezes, não tem como a gente fazer uma compra mensal, não é mesmo? Então, para além de tudo isso que eu estou falando, algumas dicas, né? Pensar, puxa, primeiro eu preciso, dentro do meu orçamento, definir qual é o teto do meu orçamento para esses gastos relacionados não só ao supermercado, mas alimentação de maneira geral, porque daí pode acontecer alimentação dentro de casa e alimentação fora de casa, né? Ou até às vezes um lazer, um cafezinho. Então, assim, de repente pensar agrupar essas despesas relacionadas a esses gastos variáveis, né, que a gente chama, que não são aqueles gastos fixos, são gastos que variam mês a mês. E de repente definir, puxa, qual é o meu pacotinho de gastos variáveis relacionados a mercado, lazer, que às vezes está tudo meio misturado, mas isso é lazer, isso é alimentação? Às vezes é um dos dois, né? Então não importa muito a classificação que a gente faz, mas pensar de maneira global qual é o valor e o teto que eu tenho dentro do meu orçamento. Outra estratégia dos dois é a boa e velha pesquisa de preços. A lista de compras também ajuda a evitar gastos desnecessários. A listinha está no celular, na verdade, a gente já vai colocando tudo que a gente precisa. Eu gosto de olhar sempre nos armários tudo que a gente está precisando, aí eu faço a listinha, venho no mercado, pegou, já tica já. Porque... a calculadora também é importante. A calculadora é importante também. E comprar em grandes quantidades pode ser uma estratégia para economizar? Depende de família para família e de pessoa para pessoa. A gente tem que pensar que
pode aproveitar descontos ou comprar em mais quantidade, mesmo que a gente não vá usar, quando a gente tem folga no nosso orçamento, quando existe caixa para isso, né? Sem comprometer outros itens do nosso orçamento dentro daquele mês. Ou seja, ir ao supermercado exige planejamento e, claro, muito foco. Não ir com fome, que eu acho que isso atrapalha, né? Não ir com pessoas que te distraiam na compra, porque, de certa maneira, a gente precisa de um certo tempo para poder avaliar, comparar preços, comparar marcas, ver os benefícios, né? O custo-benefício de cada um dos produtos. Então, nem sempre a gente consegue ir sozinho, né? Muitas vezes a gente vai com as crianças, eu mesmo vou, mas, assim, o importante talvez seja fazer combinados com essas pessoas antes de ir ao mercado, para que a gente consiga fazer uma compra mais assertiva e mais racional. Alimentação não tem como deixar de lado, né? E a gente tenta buscar o melhor, né? Porque a alimentação a gente tem que caprichar, né? Mas está difícil.